Um bom dia a todos, eu sou o Vinícius e eu sou participante do grupo juntamente com o Gabriel, o Arthur, o João Vitor Soares e o Lucas Almeida. E a gente vai apresentar aqui para vocês a nossa fonte reguladora de tensão usando o Zen. Pode passar. Primeiramente, né, dar uma contextualizada teórica aqui. A gente tem os transformadores que a gente utilizou na nossa fonte, né? Eles têm a função de ou abaixar ou elevar a tensão, né? Dependendo aí para cada caso, para cada aplicação. No nosso caso, a gente utilizou como um abaixador de tensão. O funcionamento do transformador ele se baseia no fluxo magnético. A corrente que corre em N espiras do lado esquerdo, ela vai induzir um campo magnético, ou melhor, vai induzir um fluxo de campo magnético que vai obedecer à lei da mão direita. Né? Se a gente indicar com o dedão o fluxo, os dedos devem fechar, indicando por onde deve passar a primeira espira, se por cima ou por baixo do nosso núcleo ferroso em que as espiras estão enroladas. E aí, de acordo com o número de espiras que a gente tem, né, como essa corrente, ela tem um campo elétrico correndo por ela, né, ela que vai induzir o campo no núcleo ferroso. De acordo com o número de espiras, a gente vai conseguir estabelecer, né, a relação, se vai aumentar ou diminuir a tensão de saída. Lembrando que essa tensão que vai ser induzida do outro lado, ela vai obedecer a, bom, sei lá, a lei máxima, né, da natureza, não se cria energia, então a potência que entra tem que ser igual à potência que sai. Falando aí dos elementos na imagem, a gente tem I0, que é a corrente de entrada, juntamente com V1, que é a tensão de entrada. N1 e N2 são os números de espiras no primário e no secundário do transformador. A letra grega φ aí é o que está representando o fluxo magnético do campo. O conceito de retificação, né, que a gente utilizou para a nossa fonte. Os retificadores eles giram em torno de um componente, né, um componente básico, que é o diodo. E o que acontece? Quando eles estão polarizados diretamente, né, como mostra aí no primeiro quadrante do gráfico, eles não conduzem corrente elétrica até um determinado valor de tensão. A partir do momento que a gente chega nesse valor de tensão, ele começa a conduzir com pouca resistência, com pouca resistência, pode ser. E se polarizado, né, inversamente, ele não vai conduzir desde que a tensão inversa não seja um valor muito alto, né? Porque o componente ele tem limitações físicas, né? Também ele não vai aguentar de tudo. E aí é onde acontece, né, como eu mostrei no terceiro quadrante, onde acontece a corrente de avalanche, que é onde realmente ultrapassa os limites físicos do componente de segurança. Pode passar. As retificações. A gente tem primordialmente aí três métodos. O primeiro deles é o de meia onda, que ele vai usar só um diodo, que quando o semiciclo positivo da senoide estiver passando, ele vai polarizar com o diodo e vai conduzir normalmente, assim como eu tinha explicado, sem muitas restrições. Na volta, no semiciclo negativo, não vai ser possibilitada, né, a volta porque ele vai estar polarizado inversamente. Então, de novo, né, desde que a tensão não seja absurdamente alta, ele não vai conduzir essa corrente. E aí fica sem semiciclo negativo, fica um intervalo com zero. Então, está retificado. Pode passar. Bom, na retificação de onda completa com tomada central, o funcionamento é exatamente o mesmo, né, com a diferença de que agora a gente vai considerar dois semiciclos, né? Quando o semiciclo é positivo, vai haver ali a condução pelo diodo D1, que vai terminar ali no terra, né, embaixo ali de RL, fechando o circuito ali na tomada central. No semiciclo negativo, ele se inverte. Quem vai conduzir agora, na verdade, vai ser o D2. E, bom, é isso. E aí é o que está mostrando a imagem, né? No semiciclo positivo, a gente tem toda a parte ali que o D1 está conduzindo, e no semiciclo negativo, que é a parte lá da tensão do tráfego, que está mostrando em azul, ela vai ser rebatida para o semiciclo positivo, né? Terminando aí com dois semiciclos positivos. Passando agora para a retificação de onda em ponte completa, a gente vai ter um funcionamento que, bom, os princípios são exatamente os que já foram comentados anteriormente. A diferença é que agora, com a ponte completa, além da gente conseguir retificar o semiciclo negativo, né, tendo então dois semiciclos positivos,
o nosso pico de tensão não vai ser mais 5, não vai ser mais a metade que estava mostrando antes, vai ser agora 10 volts. Então a gente tem aí, de fato, uma retificação 100% completa, né? E é igual está mostrando as imagens, ou a legenda, né? Em vermelho é a onda retificada, em azul a onda antes da retificação está travando ali no zero. Bom dia a todos, eu sou o João Vitor e vou falar um pouco mais sobre o filtro e também sobre o regulador Zener. Aqui temos o capacitor. Ele é um componente que a sua função é armazenar energia, sendo que a sua carga é baixa e normalmente ela é liberada rapidamente. A função do capacitor do nosso circuito é tentar manter a tensão que chegará até o Zener o mais constante possível. O funcionamento vai ser bem simples. Enquanto a gente vai ter o primeiro semiciclo positivo correndo pelo circuito, o último semiciclo vai se carregar e vai liberar uma corrente razoavelmente expressiva, enquanto o próximo meio ciclo retificado não chega. Se a gente agregar ao circuito de descarga do capacitor uma resistência, conseguimos desacelerar a velocidade da sua descarga, seja essa resistência apenas RL ou alguma outra resistência em particular, mantendo assim razoavelmente uma tensão constante. Pode passar, Gabs. Aqui tem um pouco do regulador Zener. O Zener no circuito ele vai ter o objetivo de regular a tensão de 12 volts na carga. Ele para ser ativado, precisa de uma corrente mínima, mas ele também existe um limite para ele, um limite de uma corrente máxima, que se ela for ultrapassada, ele pode ser queimado. Aqui nesse gráfico, essa faixa que demonstra que ela é o RS, né? Ele é responsável por controlar a corrente que vai chegar até o Zener, a corrente mínima até a máxima. Bom, eu sou o Lucas e eu vou falar um pouco dos procedimentos que a gente teve para poder chegar na nossa fonte final. Bom, primeiramente, a gente precisa diminuir a nossa tensão de entrada, que é o 127 ou 220. Para isso, a gente utiliza um transformador. Para o cálculo desse transformador, a gente precisa de uma relação entre as espiras, que pode ser determinada da seguinte fórmula que está aí no slide. Para ser utilizada, a gente tem a tensão 1, que é o V1 ali, que é a nossa tensão de entrada. A nossa tensão 2, que é o V2, que é a nossa de saída, que é a que a gente pretende ter na saída do transformador. E a gente tem o nosso N1, que é o nosso número de espiras da primeira tensão, e o nosso N2, que é o número de espiras que a gente vai ter para a segunda tensão. Aí, fazendo essa relação, a gente consegue o cálculo do transformador. Embaixo, a gente tem a fórmula do rendimento. A gente não utilizou essa fórmula, porque o nosso transformador que está sendo utilizado é um transformador ideal, então a gente não tem perda. Bom, como o João Vitor falou, a gente tem uma faixa que o Zener funciona, que é de 10%. Com isso, a gente precisa de um cálculo da resistência máxima e a resistência mínima, que é que vai controlar a nossa corrente do próprio Zener, para evitar de queimar e outras coisas. Com isso, a gente tem essas duas fórmulas que são utilizadas para o cálculo. É isso. Após feitos os cálculos, a gente precisa de um capacitor para conseguir manter a nossa tensão, ter a tensão de Ripple, tudo certinho. Para isso, a gente utiliza essa primeira fórmula, que é o período que a gente encontra, que é 1 sobre 2F, que é a nossa frequência, que é de 60 Hz, que é utilizada no padrão brasileiro. Obtendo esse período, a gente consegue fazer uma equivalência com a fórmula do tal, conseguindo obter a nossa capacitância. Que conforme a gente obtém o período, ele é igual ao nosso tal, que aí consegue fazer essa relação, obtendo a capacitância. Bom dia, pessoal. Eu sou o Gabriel e eu vou mostrar um pouco sobre nossa simulação. O que é a nossa simulação? É pegar os valores teóricos lá que a gente chegou e a gente aplicou aqui para ver se estava tudo em ordem. Então, esse aqui é nosso circuito,
que a gente usou de base de simulação. E simulando as tensões, a gente consegue analisar que nosso circuito, esse aqui de meia onda, a gente conseguiu manter os 12 volts constantes, igual foi proposto, e analisando juntamente com as correntes, a gente também consegue ver que a gente conseguiu manter constante aqui o 1 ampere, que era a corrente máxima. Então, a gente conseguiu deixar o que foi proposto, que foi 12 volts e 1 ampere, que dá os 12 watts. Esse aqui é nosso outro circuito de simulação. Também tem os cálculos que a gente chegou. E simulando, no caso esse aqui, como o meu PSIM, que é o meu simulador, ele é um demo da versão estudantil, então ele não é muito preciso, então dá essas variações aqui meio estranhas. Mas se a gente for analisar aqui nos 40 milissegundos, já dá para ver que aqui tem a tensão de Ripple e aqui está constante. E também a gente consegue notar que aqui nos 12 volts também está constante, que é a tensão de carga, que é o rosinha aqui. Também analisando junto com a corrente, a gente vê que também a gente conseguiu estabilizar no 1 ampere nesse circuito aqui de center tape. Aí nosso próximo circuito é o de onda completa, né? Então, analisando aqui, a gente pode ver que também a gente conseguiu manter nos 12 volts e junto com 1 ampere com essa carga aqui. Então, todos que eu falei anteriormente tiveram uma relação no RS de 9 e de 12 ohms aqui na carga, que seria a carga máxima. Bom dia, pessoal. Meu nome é o Arthur e, como o Gabriel acabou de falar, do nosso circuito, ele mostrou, tá tudo funcionando certinho, todos os 3 tipos de fonte que fizemos estão funcionando, porém, quando começamos a analisar de perto, medir alguns valores, dimensionar alguma coisa mais exata, acabamos dimensionando, calculando o balanço energético do circuito. E com isso, percebemos que a potência gerada estava muito alta pelo que realmente a gente ia usar, que era os 12 watts na carga. E com isso, começamos a procurar algum dos problemas e encontramos que a corrente também estava alta no circuito. Então, começamos a trabalhar para poder reduzir um pouco dessa corrente, a fim de reduzir a potência dissipada em outros elementos que não precisava tanto. Esse gráfico estava mostrando de 9 ohms com a corrente no Zener de 0,2 ampere. Como pegamos que a queda de tensão no Zener, na carga, era de 12 volts e o nosso circuito estava gerando 25,4 volts, sabíamos que a queda de tensão no RS, resistor em série, era de 13,4 volts. E com isso dimensionamos para que ele seja um resistor de 13 ohms, e o que nos daria a corrente do circuito, a soma da corrente da carga máxima e corrente mínima do Zener daria 1,03 ampere. Com isso daí, calculamos a potência nos outros elementos, tanto no Zener quanto no resistor série, e a potência nos dois diminuíram bastante. E a potência gerada também do circuito foi menor. E com isso, vimos que acabou tornando economicamente mais viável do que antes, pois os custos eram muito altos. Por conta da corrente alta também, o capacitor tinha que ser maior, e reduzindo tudo esses cálculos de dimensionamento, pensando somente para fornecer os 12 watts da carga, conseguimos dimensionar para que ele ficasse mais economicamente viável. E essa foi uma das razões que conseguimos encontrar para fazer. Eu queria perguntar a vocês se tem alguma dúvida, alguma questão sobre o nosso projeto, que podemos responder agora. Obrigado.